mundo sabe que o início de qualquer carreira, em qualquer profissão, não é de pleno sucesso. Para você iniciar qualquer atividade profissional, você sabe que, começando do zero, você vai ter 0 pacientes. E daí, na clínica psicanalítica, não é diferente. Você vai ter aí um período de hiato entre o começo, quando você não tem nenhum paciente, e aquele momento tão sonhado, que é o de você ter uma clínica com agenda lotada, uma clínica que você não tem nem espaço para receber pacientes novos, e você passa até a encaminhar para colegas por falta de agenda para poder atender. Bom, se você quer saber o que acontece, qual é a natureza da chegada de novos pacientes no seu consultório, como isso funciona e o que você pode fazer para poder agilizar a chegada de novos pacientes na sua clínica, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque é disso que eu vou estar falando com vocês hoje. Eu sou o Dr. Saul, eu sou médico e psicanalista, sou sócio fundador da Iniciativa de Formação em Psicanálise, e a nossa missão é ajudar você que está iniciando a sua formação em psicanálise a se tornar de fato um psicanalista bem-sucedido, profissionalmente, pessoalmente e, claro, financeiramente. O início da clínica é sempre um momento bastante delicado para quem está iniciando. É muito raro que alguém inicie a clínica sem estar do zero. Iniciar a clínica sem uma pressão, por exemplo, para espaço de atendimento. Quase todo mundo inicia alugando espaço, tendo custo com o espaço, fora o custo que tem também na formação. Pagando análise, estudando, geralmente comprando livro, fazendo atividades, cursos que as escolas e institutos oferecem, e aí isso tudo funciona como um fator de pressão para que a clínica dê algum retorno financeiro para ajudar você a pagar tudo isso que a formação custa. A gente já viu num outro vídeo que a formação ela não é barata, ela é cara e precisa, de certa forma, em algum momento, começar a dar algum retorno financeiro para que ela se sustente anos a fio. Senão chega uma hora que a pessoa não vai dar conta. Então, o medo de fracasso, ele é algo que pesa para quem está iniciando. E iniciar do zero, com 0 pacientes, significa ter que lidar com a ansiedade de esperar os pacientes chegarem. E aí, esse vídeo tem a intenção de ajudar você a entender mais ou menos quais são os fatores que influenciam a chegada de novos pacientes e que, inclusive, você pode estar aí trabalhando para que os pacientes cheguem com maior frequência na sua clínica, para que a sua casuística seja o máximo possível, no menor tempo possível, e que você chegue naquele tão sonhado momento em que a sua agenda está tão cheia que você tem que encaminhar paciente para colegas por falta de espaço para atendimento. Acredite, vai chegar esse momento, mas antes você precisa passar por todo o percurso. Também é muito importante que vocês entendam que a formação analítica, ela exige que você tenha prática clínica, ela faz parte da formação. Então, para quem já faz uma análise bem conduzida, uma análise feita com um bom analista, tá? Uma análise que ela realmente é feita por um analisando implicado, um analisando que tem intenção de atender na clínica, ele deve ser implicado. Junto a isso, a gente tem também você estudando bastante, você entendendo o que é a psicanálise, entendendo como funciona a psicanálise, entendendo os principais termos, como a psicanálise funciona, a parte teórica e a parte da análise pessoal rodando bem há algum tempo, aí você deve iniciar o atendimento clínico até para poder fazer a supervisão de casos. Porque se você não fizer a supervisão de casos, a sua formação ela fica bem capenga. E aí fica complicado você ter uma clínica bem sucedida se você não começa em algum momento a atender. Lembrando, tá, gente, que não é simplesmente começar a atender de qualquer jeito, tá? Nesse ponto tem uma certa discussão entre alguns analistas que questionam se de repente não é perigoso colocar pacientes para atender rápido, se isso não seria um atentado à ética. Uma coisa é você fazer uma formação apressada ou de qualquer jeito, tá? Outra coisa é você promover uma formação de qualidade, uma formação implicada. Como eu disse, se uma análise está sendo muito bem conduzida já tem algum tempo, se a pessoa se debruça bastante na formação, na parte teórica, ela
e ela pretende, né, ter clínica, ela deve iniciar essa clínica o quanto antes, assim, né, assim que tiver condições para sustentar esses atendimentos. E quando eu digo sustentar, eu digo que você também deve ter uma salvaguarda de colegas com mais percurso que possam fazer a supervisão dos casos que você atende, até que você tenha uma certa tranquilidade para fazer esses atendimentos. Tá? Então, dito isso, né, eu vou orientar que você siga umas 5 dicas que eu vou passar para você, né, sobre como os pacientes podem chegar mais facilmente no seu consultório, né, e o que você deve fazer para que isso aconteça. Tá? O primeiro caminho que eu acho importante que você compreenda, que deve trilhar para que os pacientes possam chegar ao seu consultório, tá, é que você pode iniciar atendendo online sem problemas. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os atendimentos online e o quanto eles não devem ser mais tomados como um tabu. Para início de clínica, né, atender online pode te ajudar bastante a chegar a alguns pacientes que seria impossível chegar sem, né, esse contato virtual. Né? O atendimento de pacientes online permite que você tenha contato com pacientes do Brasil inteiro e possa atendê-los. Porém, é importante que você entenda que o atendimento online ele é mais difícil. Então você vai precisar se debruçar mais sobre esses casos, fazer supervisão sobre eles, estudar mais sobre eles, para que você não faça um atendimento de menor qualidade. Porque esses atendimentos vão depender muito mais da sua expertise como psicanalista para poder conduzi-los adequadamente, inclusive de forma ética. Tá? Lembrando também, gente, que quem atende pela internet, né, também vai lançar mão de propaganda na internet. Então, tome um pouco de cuidado com isso, porque da mesma forma que a internet tem facilidade de tornar você visível para vários pacientes ou potenciais pacientes, também pode fazer propaganda negativa. Então, muito cuidado, tá, com a exposição na internet, como você faz isso. Isso pode acabar gerando problemas para você. Tá? A segunda via que eu preciso que você preste bastante atenção é que, para quem vai iniciar presencialmente, existe a possibilidade de você lançar mão de entrar em clínicas já estabelecidas que atendem por plano de saúde, e isso vai possibilitar que você tenha mais pacientes. Alguns planos de saúde, eles vão disponibilizar seu nome em listas de profissionais disponíveis para atendimento, e aí você, de repente, pode conseguir atender mais pacientes, ter uma casuística maior. Mas também o lado negativo de você atender em clínicas é que muitas vezes elas cobram não só o aluguel da sala, mas elas também podem cobrar porcentagem no atendimento. E aí, dependendo de onde você precisa verificar se compensa ou não compensa, se é viável ou não é viável para você que está iniciando o seu atendimento. Tá? Outra via que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que ela é bastante importante. Algumas pessoas que às vezes são um pouco mais tímidas podem ter dificuldade, mas é importante que você leve a sério. Aproveite todas as chances que você tiver quando for convidado para falar em qualquer meio de comunicação. Isso funciona como uma propaganda? Funciona. É importante que você leve seu nome ali onde você fala de psicanálise. Afinal de contas, você sustenta seu nome, além de sustentar a própria psicanálise em si. Então, programas de televisão, programas de rádio, entrevistas em redes sociais, palestras em escolas, em instituições, sempre que tiver uma possibilidade de você fazer a transmissão de informações sobre a psicanálise, teoria psicanalítica, você deve aproveitar. Tá? Aproveite, porque existe sim uma chance de você, desses encontros com um certo público, surgir dali a transferência de algumas pessoas com você e elas te procurarem como paciente, como também existe aí também uma importância ética de você levar a psicanálise, sustentar a psicanálise enquanto discurso no mundo. E isso é também, talvez até mais importante do que simplesmente captar pacientes. Tá? Eu preciso que você preste atenção também, é que muitas vezes pacientes são indicados para você por colegas psicanalistas. Tá? E colegas psicanalistas vão te indicar pacientes, não é simplesmente porque gostam de você. Na realidade, se alguém está indicando o paciente porque gosta de você, já está errado, tem um problema ético aí. A gente indica paciente para quem tem uma formação concisa, para quem é implicado na sua formação. A gente indica paciente para aquele colega
que faz uma análise muito bem conduzida por um analista, né, de fato, um bom analista, um analista que comprovadamente também faz uma formação concisa. Tá? A gente indica paciente para aquele colega que sabe que supervisiona os casos, que não faz besteira sem, né, de qualquer forma, que não fica atendendo atrás apenas de dinheiro, né, e que não se preocupa com a ética e com o que está fazendo com os casos de seus pacientes. Então é extremamente importante que você entre em contato com seus colegas exatamente nos mesmos dispositivos que eu já falei aqui em outros vídeos, que são importantes na formação. Né? Grupos de estudo, cartéis, seminários, né? Grupos clínicos, atividades de formação em psicanálise, elas vão possibilitar que você tenha contato com analistas de diferentes tamanhos de percurso. Analistas que já estão há muito tempo ou há pouco tempo, analistas mais implicados e menos implicados, com o meio dos analistas. E aí, é daí que às vezes alguns pacientes são mandados para você por indicação. Então, faça uma formação bem feita, né? Discuta a psicanálise no mais alto grau que você pode, faça a formação mais implicada que você puder, porque isso vai fazer com que seus colegas, né, tenham por você uma transferência de trabalho importante e indiquem pacientes também. Tá? A quinta questão que eu acho importantíssimo que vocês também saibam é que o principal meio de chegada de pacientes novos, principal, acima de todos os outros que eu já falei para vocês aqui, é que os pacientes indicam o seu nome para outros pacientes. Tá? Análises bem conduzidas geram indicações e transferências que são repassadas para outras pessoas que vão te procurar para fazer análise também. Tá? É a principal forma de chegar a pacientes novos. Eu gosto de dizer que esse é o poder da casuística, o maior poder da casuística. Tá? Você ter um número maior de atendimentos faz você ter um número maior de indicações. Tá? E isso só vai acontecer também por todos os meios que eu já falei para vocês até aqui. Uma formação bem feita, análises bem conduzidas, tá? E, né, pacientes que de fato recebem uma análise na medida do que eles procuram, na medida do que vocês se dispõem a entregar enquanto um analista. Tá, gente? E não se engane. Tá? Se você estiver tentando fazer uma análise de má qualidade, se você faz uma formação porcaria num cursinho qualquer e inicia uma clínica de qualquer jeito, mas cedo ou mais tarde seus pacientes vão perceber que você na realidade está passando eles para trás. Você não sabe direito o que é uma análise e você está tentando fazer uma aventura que sabe-se lá o que é, mas que não é análise. Os pacientes percebem e mais cedo ou mais tarde eles vão sair e vão desindicar você para outras pessoas. E aí, acreditem, tá? É muito comum aquela regrinha do marketing fazer sentido, tá? Uma pessoa satisfeita vai indicar você para outra pessoa, mas uma pessoa insatisfeita vai indicar para muitas outras. E aí, mais cedo ou mais tarde, a sua clínica vai desaparecer, porque ela, na verdade, eu vou ser muito honesto, ela nem era de verdade. Então, tome muito cuidado com o que você está fazendo. Tá? Faça uma formação, né, bem feita, faça uma formação de verdade, porque, né, isso pode, de repente, soterrar o seu futuro numa clínica. Tá? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tá? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você dê um like nele, para que ele possa chegar para mais pessoas. Considere ser membro do nosso canal, para que você possa ver vídeos novos que a gente vai estar postando toda semana aqui. E eu agradeço por ter chegado até aqui, né, porque isso significa que você é bastante implicado ou tem uma intenção muito interessante, né, de se tornar de fato um analista de sucesso. Né, e eu vou estar muito feliz de estar ajudando você nesse percurso. Tá? Eu agradeço muito e até a próxima.